Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto especial pelo 139º natalício de Meixo Sama. Oração do culto do natalício de Meixo Sama. Queiram acompanhar a oração em reverência. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, perante vós, em nome do humilde servidor, Caso Eduardo Lúcio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, elevo esta oração. 23 de dezembro, data festiva e de profundo significado, comemoramos o natalício de Meixo Sama, que veio a este mundo com a grandiosa missão de construir o paraíso na Terra. Nós, messiânicos, reunimos-nos diante de vós para homenagearmos Meixo Sama, reverenciando e manifestando a nossa sincera gratidão. Doravante, concedei a vossa grandiosa luz para que os membros, unidos num só corpo e sem se desviarem do caminho, aprendam unicamente os ensinamentos da verdade, honrando assim ainda mais o nome de Meixo Sama. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Queiram acompanhar a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, Sr. Paulo Jorge Vieira de Sá. Queiram levantar-se e acompanhar a saudação. Oração a Matsunorito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzo marimasu.
かもろぎかもろみのみこともちてすみおやかむざなぎのみことおしのひもかのたちはなのおのあはぎはらにみそぎはらたまおときになりませるはらいどの神たちもろもろのまがごとつみけがれをはらいたまえ清めたまえとおすことのよしをつかみくにつかみやおよずの神たちともに雨のふちこまのみふりたててきこしせとかしおみかしこみもまおすうやうやしくおもんみるにせそんかんぜおんぼさつこのどにやもらせたまいこみょにょらいとげんじおしんみろくとかしぐせのみかみとならせたまいて大千三千世界の三毒を召し五辱を清め飛躍千万億一切衆生の大念願光明上楽英語の十歩世界をならしめてご不自由の狂いなく吹く風枝もならすなき六の身をおみたまを無料無辺の大慈に天まら節も祭るいて諸悪邪法は改まりやしゃ龍神も下脱なし諸善仏心ことごとくその志をとぐるなり三千そもくことごとく三神のいとくになびかいて近中中行の末までも皆そのところを得ざるなしまさにこれしび実相世界にてカリオビンガは空に舞いずゆん天にたなびけば万家福井口に訓じ神殿玉露すすり立ちうせの宮方かすみつつ黄金のいらかさんさんといてりえず光景は下にも天国楽どなり
Gokoku minori te kurani michi, Tsunadori utaka ni ame ga shita, Ikitoshi keru moro moro no, Eragi ni giwa ukue gue wa, Tsutsura ora ni michi watari, Kunito no sakai naku, Hitogu satachi no nikoshimiya, Isakai gotomo yume tokie, Iten shikai yoshinabete, Miroku no mite niki itsusare, Jinji no mimune ni idakaren, Warera ga hibi no segyo nimo, Myocho tamai shinkakuo, Ese shimei wa tomi sakai, Yuwa naga kumuya kuni, Zento kuko o kasane sase, Fukuju kai muryo no dai kodoku, Tare sase tamai mashimaseto, Nenju shin satonshu, Kifukurai hai negi maosu. Miroku mikami mamori tamae saki hai tamae. Miroku mikami mamori tamae saki hai tamae. Oshie miyoya nushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae, Oshie miyoya nushi no kami, Mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos ver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos
dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, é o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Luz do Oriente. Lá no Oriente, em algum lugar, assim como a luz no seu caminhar, como a profecia da vida do Messias. Com suas mãos ele iluminou muita gente que o seguia. A força que tinha vinha de Deus, um mistério. O paraíso que ele sonhou, as flores das ruas em belezar, a felicidade na terra, toda a humanidade sorrindo. Dias alegres vamos cantar, nossa gratidão em louvor a Deus. Mexo samba, mexo samba, mexo samba, mexo samba, mexo samba. Lá no Oriente, em algum lugar, assim como a luz no seu caminhar, com a profecia da vida do Messias. Com suas mãos ele iluminou muita gente que o seguia. A força que tinha vinha de Deus, um mistério. Um paraíso que ele sonhou, as flores das ruas em belezar, a felicidade na terra, toda a humanidade sorrindo. Dias alegres vamos cantar, nossa gratidão em louvor a Deus. Mexo samba, 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 mexo samba. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. A forte vontade de crescer. O mais importante de tudo é a vontade de progredir, o constante desejo de crescer. Esta atitude é fundamental. O pensamento "não sou capaz" é o mais prejudicial de todos. Por essa razão, é essencial ter a seguinte postura: eu também sou um ser humano. Se as outras pessoas conseguem, eu também consigo. Aqueles que possuem uma forte determinação para realizar os seus trabalhos, mesmo incorrendo em fracasso ou sendo ridicularizados pelos outros, com certeza desenvolver-se-ão. Eu sou assim. No entanto, o mesmo não ocorre com quem desiste logo no primeiro insucesso. Costuma-se dizer que a resignação é fundamental. Conforme a circunstância, isso faz sentido, mas dependendo da situação. A não resignação é fundamental. Portanto, é importante renunciar às coisas más e não desistir do que é bom. 30 de maio de 1949, Alicerce do Paraíso, volume 4. Leitura da experiência de fé da Senhora Ângela Maria Santos Costa Ferreira. O meu nome é Ângela Maria Santos Costa Ferreira. Sou messiânica há 30 anos e dedico no Jory Center do Porto. O meu marido, que também é membro da igreja, após se reformar há 15 anos, desenvolveu o hábito de frequentar quase diariamente cafés, gastando muito dinheiro em alimentação e a exceder-se na bebida. Quando recebia a reforma, retirava o montante para pagar a renda da casa e o restante gastava-o todo. Ao acabar o dinheiro, o dono do estabelecimento vendia-lhe fiado, e isso acarretou-me graves problemas, a ponto de ser necessário a intervenção de uma assistente social para que parasse de o fazer. Uma das minhas filhas tentou incentivá-lo a procurar ajuda médica, mas ele sempre se recusou. Com o tempo, fui tendo de controlar as contas e assim, sempre que saía para trabalhar, deixava-lhe na mesa uma pequena quantia para ele gastar, procurando assim minimizar a situação que nos trazia muita tristeza. Durante esses 15 anos, nunca deixei de lhe transmitir Jorei, sempre com a esperança de que um dia essa situação se resolvesse. Por viver distante da igreja, numa zona com escassez de transportes públicos, não conseguia dedicar com regularidade, mas esforçava-me em participar nos cultos mensais de gratidão, nos cultos mensais pela salvação dos antepassados e reforma da sede central do Jory Center e nos cultos especiais da sede central. Em setembro deste ano, esforcei-me para colocar em prática a orientação da sede central de nos tornarmos o número 1 na felicidade de alguém, como preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados. Assim, com o apoio e incentivo da missionária que me acompanha, reiniciei as reuniões de Jorei em minha casa, depois de vários meses de inatividade devido à pandemia. Convidei as minhas vizinhas e ainda acabou por vir a senhora de quem cuido durante a semana. Praticámos Jorei, estudámos o ensinamento do mês, a experiência de fé e a palestra, tendo sido uma tarde muito agradável. Ao longo do mês, também voltei a vivificar flores de luz e a oferecê-las aos meus vizinhos, junto com o boletim informativo da nossa igreja. No mês seguinte, dei continuidade a essas dedicações e no dia 1 de novembro participei na caravana do culto anual pela salvação dos antepassados na sede central em Coimbra.
Senti-me muito feliz por ter conseguido ir e acredito que esta alegria era também dos meus antepassados. Quando regressei a casa, reparei que o meu marido não havia gasto o dinheiro que habitualmente lhe deixo para ir ao café. Ao perguntar-lhe o porquê, ele respondeu-me que não teve vontade de ir e decidiu ficar em casa. Nos dias seguintes, para minha surpresa, eu saía para trabalhar, deixava-lhe o dinheiro na mesa e quando regressava, ele estava no sofá sem ter ido ao café. Em novembro, o ministro participou na reunião de Jorei em minha casa e relatei-lhe a maravilhosa graça que estava a receber. Nesse dia, o meu marido recebeu Jorei. Estava especialmente feliz, como há muito tempo não o via. Nas reuniões anteriores, ele retirava-se para o quarto até que as pessoas fossem embora. O ministro relembrou-nos a orientação do nosso presidente, reverendo Carlos Eduardo Lúcio, que além do preenchimento do formulário, mais importante é a gratidão que recebemos das pessoas através da prática de virtudes e esta é fundamental para salvar os nossos antepassados. Quando eles se elevam, a família prospera, pois estamos todos ligados pelos elos espirituais. Disse também que seria importante continuar a acompanhar os frequentadores que vêm à minha casa. E assim, tomei a decisão de todos os sábados visitar um vizinho para transmitir Jorei, levar flor de luz e o boletim informativo, mantendo as reuniões de Jorei mensalmente no meu lar. No final da reunião, relatei ao ministro que sentia muita falta de receber Jorei e que sem transportes era ainda mais difícil para mim. Nesse momento, ele perguntou ao meu marido se gostaria de me fazer feliz, reconsagrando o Ohikari para me transmitir Jorei, ao que ele aceitou prontamente. Nem podia acreditar, pois ele estava sem usar o Ohikari há mais de 15 anos. O ministro fez a reconsagração perante a imagem consagrada de Meixo-sama e, a partir desse dia, sempre que lhe peço Jorei, ele transmite-me. Às vezes, até me oferece. Já se passaram quase 2 meses. O meu marido ainda frequenta o café, pois está sozinho durante a semana. No entanto, não desperdiça mais dinheiro. Gasta apenas o mínimo para conviver com os amigos, pois agora reconhece que temos despesas para pagar. Aprendi com esta experiência que não podemos desistir de transmitir Jorei e que se nos empenharmos em ser o número 1 na felicidade do próximo, desapegando e entregando o nosso sofrimento a Deus e Meixo-sama, tudo se resolve. O meu objetivo é continuar as reuniões de Jorei no meu lar e acompanhar os frequentadores até que sinta o desejo de se tornarem messiânicos. No culto natalício de Meixo-sama, materializarei toda a minha gratidão por este maravilhoso milagre. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, Reverendo Carlos Eduardo Lúcio. Bom dia a todos. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Felicitações pelo 139º culto do natalício de Meixo-sama. Em nome de Deus e Meixo-sama, agradeço a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Muito obrigado. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está a assistir este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta época festiva, gostaria de compartilhar com os senhores
a mensagem que recebemos do nosso presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara, desejando-nos boas festas e um feliz ano novo, e que, do solo sagrado de Atami, estará a orar pelo progresso e expansão das nossas atividades em toda a Europa. No mês de novembro, realizou-se o exame de qualificação sacerdotal para ministro assistente e entrevista a 11 candidatos, tendo sido aprovados pela direção da Igreja Messiânica Mundial de Portugal, pela Comissão de Formação Sacerdotal do Solo Sagrado de Atami e pela direção da sede geral da nossa igreja, Izunumê. Assim, hoje de manhã, num clima de muita gratidão e emoção, realizamos, aqui na sede central, a outorga do cômio para os novos ministros assistentes. Jorei Center do Porto, Celeste Júlia Barros Monteiro Negreira Soares, Iete Maria Faria Raimundo e Edite de Castro Rio Ribeiro Moreira. No Jorei Center de Coimbra, Maria de Jesus Afonso Miranda e Hernani Serafim Alves Parente. Jorei Center de Lisboa, Luísa Maria Cardoso Gomes Segurado Urbano e Alexandre Pedro dos Anjos Roque Silva. Núcleo de Jorei de Amarante, Maria Leonor Pinto de Mesquita. Núcleo de Jorei da Margem Sul, Elizabeth Aparecida Ferrarese. Núcleo de Jorei de Oeiras Cascais, Maria Emília dos Reis Pereira. E, da sede central, Lobo José Vaz Vieira de Araújo Rego. Desejo a todos uma grande missão e que, em nome de Deus e Meixo Sama, possam dedicar-se com Makoto na salvação do maior número de pessoas. A par desta maravilhosa realização, este ano, apesar do momento crítico que ainda estamos a viver, com todas as restrições de circulação e reunião de pessoas, conseguimos dar continuidade a todas as nossas atividades. Na constante busca de receber luz e forças de Deus e Meixo Sama, superamos todos os resultados do ano passado, demonstrando que crescemos através da prática do Jorei e dos ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama. A materialização deste esforço coletivo constata-se nas inúmeras experiências vivenciadas pelos membros e frequentadores que expressam o resultado da crescente prática da fé. A nível nacional foi criada a Comissão de Agricultura Natural com representantes de todas as unidades religiosas que, centralizados na orientação da sede central, se têm esforçado para expandir esta importante coluna da salvação. Foi elaborado o Manual de Agricultura Natural e Horta Caseira, adequado às características do nosso solo, clima, cultura, etc., que brevemente estará disponível. Na coluna do Belo, apesar das dificuldades já citadas, as professoras têm se esforçado para dar continuidade aos cursos já existentes e iniciaram também novas turmas, dando importância à elevação espiritual dos alunos através da prática dos ensinamentos e tendo a Flor de Meixo Sama como um veículo de luz para os lares, ambientes de trabalho, etc. No campo editorial, foram publicados 2 livros de ensinamentos em português de Portugal.
o 5º volume do Alicerce do Paraíso e os Novos Tempos. Foram também gravados os áudios, em português de Portugal, de toda a coletânea do Alicerce do Paraíso e os Novos Tempos, com mais de 30 horas de gravação sendo disponibilizadas para que os membros e frequentadores possam ouvir os ensinamentos a qualquer hora, em qualquer lugar. Em janeiro desse ano, se alguém nos tivesse perguntado se seríamos capazes de todas essas realizações, provavelmente, dada a situação atual, muitas pessoas teriam dito que seria impossível. Mas a realidade demonstra que o que conta é tirar o foco das dificuldades e acreditar que somos capazes de ser úteis instrumentos de Meixo Sama na construção de um mundo melhor. Dando continuidade às atividades de difusão externa, ao longo deste mês, que ainda não terminou, foram distribuídas 813 flores de luz e transmitidos 157 jorei a pessoas de primeira vez. Entre os vários relatos, gostaria de compartilhar com os senhores alguns pontos que me marcaram. Algumas pessoas, talvez pela correria das compras da época natalícia, quando eram convidadas para receber jorei, a primeira reação era negativa devido à pressa. Mas, quando os membros explicavam que se tratava de uma oração em ação, as pessoas paravam e aceitavam prontamente, em atitude de prece. Outra pessoa, ao término do jorei, afirmou: precisamos disso para mudar o mundo. Houve casos de pessoas que, à distância, presenciando a transmissão do jorei, vieram também pedir para receber. À frente de um hospital, um grupo de membros constatou que as pessoas que passavam estavam muito tristes, ou porque estavam a caminho de uma consulta que as preocupava, ou a deslocar-se para visitar alguém internado. Face a esse estado de tristeza e preocupação, foram muito receptivas, sentindo-se apoiadas e emocionadas. Em somente 1 hora de dedicação, foram distribuídas 33 flores e transmitido 17 joreis pela primeira vez, sendo que receberam o panfleto informativo com os nossos contatos e a maioria disse que viria visitar-nos para receber mais jorei. Espiritualmente falando, esta atividade representa colocar a corda da salvação perante as pessoas, dando-lhes a oportunidade de se salvarem. Se vão agarrar ou não, não sabemos. Alguns poderão fazê-lo no momento, outras, quem sabe, mais tarde ou jamais. No entanto, a nossa missão é, com Makoto, criar esta oportunidade ao maior número de pessoas. No ensinamento do culto mensal de agradecimento deste mês de dezembro, Meixo Sama orientou-nos. Se alguém possui capacidade para formar um membro convicto, formar 100 membros não é uma tarefa muito difícil. Se os senhores estão lembrados, neste último culto, decidimos que a melhor prenda que poderíamos oferecer a Meixo Sama seria a nossa qualificação para podermos ser utilizados como seus diamantes, bem lapidados, capazes de formar 100 membros convictos no próximo ano. Recordam-se? Para quem possa considerar esse objetivo difícil, ou, quem sabe, até impossível, no ensinamento do culto de hoje, a forte vontade de crescer, do Alicerce do Paraíso, volume 4, edição portuguesa, Meixo Sama orienta-nos precisamente a esse respeito. O
mais importante de tudo é a vontade de progredir e o constante desejo de crescer. Esta atitude é fundamental. O pensamento, não sou capaz, é o mais prejudicial de todos. Por essa razão, é essencial ter a seguinte postura: eu também sou um ser humano. Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Nesse sentido, hoje ouvimos a maravilhosa experiência de fé da senhora Ângela Ferreira, que, mesmo perante todas as dificuldades, sempre manteve a forte vontade de progredir. Assim, esforçou-se para colocar em prática a orientação da sede central de nos tornarmos o número 1 na felicidade do próximo, como preparação para o culto anual pela salvação dos antepassados. Pela dificuldade de se deslocar até o Jorei Center, foi orientada a retomar as reuniões de Jorei que fazia regularmente no seu lar antes da pandemia, convidando os vizinhos e reunindo os membros que moram perto da sua casa. Nesses encontros, praticam o Jorei, estudam o ensinamento do mês, a experiência de fé e a palestra. Também voltou a oferecer flores de luz na vizinhança e a distribuir o boletim informativo da nossa igreja. A propósito, os senhores também têm recebido e distribuído o boletim informativo da nossa igreja aos vossos parentes, amigos e conhecidos? Podem fazê-lo fisicamente, impresso, ou então partilhá-lo em forma digital. É uma importante forma de mensalmente levarmos a luz de Deus em Meixo Sama a muitas pessoas. Com todas essas práticas, e após ter participado no culto anual pela salvação dos antepassados na sede central, ao regressar para casa, constatou que o seu marido, pela primeira vez, não tinha ido ao café como fazia habitualmente há anos. Nos dias seguintes, continuou a deixar-lhe o dinheiro e, mesmo assim, ao regressar após o trabalho, ele não o tinha gasto. Apesar de já ser membro há 30 anos, a senhora Ângela reconheceu que receber a gratidão das outras pessoas através da prática de virtudes, nos esforçando para nos tornarmos a primeira pessoa na felicidade de alguém, é fundamental para salvar os antepassados, pois, quando eles se elevam, toda a família prospera por estarmos ligados a eles através dos elos espirituais. Passaram-se quase 2 meses e o marido da senhora Ângela, apesar de ainda frequentar o café para conviver com os amigos, não desperdiça mais o dinheiro. Depois de 15 anos, ele reconsagrou o Hikari e voltou a fazer feliz sua esposa, transmitindo-lhe Jorei diariamente. Impressionante, os senhores não acham? Outro ponto importante é que, ao relatar ao ministro a dificuldade de dedicar na igreja por morar longe e pela escassez de transporte, este orientou-a a ter um dia de plantão na sua vizinhança, para acompanhar e dar assistência aos frequentadores, até que estes consigam chegar ao salão nobre da fé, tornando-se capazes de salvar outras pessoas. Muitos membros vivem situações semelhantes à senhora Ângela, que, por vários motivos, não conseguem dedicar no Jorei Center regularmente e, assim, sentem-se desmotivados e acabam por não dedicar em lugar nenhum, esquecendo-se de que a dedicação em prol da felicidade do próximo pode ser realizada em qualquer lugar, na sua própria casa, na vizinhança, local de trabalho e estudo, sociedade, etc. Essa experiência de fé demonstra precisamente isto. No ensinamento de hoje, Meixo Sama continua a orientar-nos. Aqueles que possuem uma forte determinação para realizar os seus trabalhos
mesmo incorrendo em fracasso ou sendo ridicularizados pelos outros, com certeza desenvolver-se-ão. Eu sou assim. No entanto, o mesmo não ocorre com quem desiste logo no primeiro insucesso. Costuma-se dizer que a resignação é fundamental. Conforme a circunstância, isso faz sentido, mas, dependendo da situação, a não resignação é fundamental. Portanto, é importante renunciar às coisas más e não desistir do que é bom. Mesmo perante todas as dificuldades, a senhora Ângela não se resignou e não desistiu do cumprimento da sua missão, procurando fazer a sua vizinhança feliz. É importante ressaltar que o foco da sua dedicação não era a salvação da situação do seu marido, que tanto a entristecia. Pelo contrário, já nem pensava nisso. De forma desinteressada, objetivando ser a número 1 na felicidade das pessoas que a rodeiam, passou a cuidar delas e, assim, foi abençoada com o fim de um grande sofrimento. No ensinamento, as leis divinas e a purificação, Meixo Sama orienta-nos. Quando nos tornamos instrumentos efetivos do plano cósmico, não precisamos de nos preocupar com a nossa própria salvação. Por falar em preocupação, visto as últimas notícias, muitas pessoas têm me perguntado qual a minha opinião sobre como será o próximo ano. Como resposta, gostaria de contar uma lenda do Oriente. Um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e, aproximando-se de um velho senhor, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive aqui? Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde vens? Perguntou-lhe o ancião. Eram pessoas egoístas e ruins, replicou o rapaz. Estou muito satisfeito por ter saído de lá. As mesmas pessoas você haverá de encontrar por aqui, respondeu o ancião. E assim, esse jovem seguiu seu caminho. Nesse mesmo dia, outro jovem se acercou do oásis para saciar a sua sede, e ao ver o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? O velho senhor respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive no lugar de onde vens? O rapaz disse: um magnífico grupo de pessoas boas, amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste por tê-las deixado. O mesmo encontrarás por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao velho senhor: como é possível dar duas respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o ancião respondeu-lhe: cada um encontra aquilo que carrega no seu coração. Aquele que nada encontrou de bom nas pessoas que conheceu nos lugares por onde passou, nada diferente encontrará por aqui. Ao contrário, aquele que encontrou boas pessoas e amigos onde quer que estivesse passado, também os encontrará por aqui, pois, na verdade, a nossa atitude mental e sentimental são as únicas coisas que podemos contar. Como em todos os lugares há boas e más pessoas, também em todos os anos existem bons e maus acontecimentos. A única coisa que pode mudar é a nossa forma de os encarar e aceitar. Aqueles que só se lamentaram, enfatizando as coisas negativas que viveram, com certeza o próximo ano será igual ou pior. Mas, para aqueles que conseguiram manter o sentimento de gratidão a Deus e a Meixo Sama pelas graças e purificações recebidas, certamente o próximo ano será ainda melhor. Assim sendo, no próximo ano, vamos dar continuidade à prática de nos tornarmos
o número 1 na felicidade do próximo e, através das práticas básicas da fé, nos tornarmos um diamante lapidado, capaz de servir a obra divina na salvação do maior número de pessoas. Como temos estudado nas reminiscências de Meishu Sama, vamos aproveitar este período festivo para, com Makoto, alegrar e fazer felizes os nossos familiares e amigos. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos boas festas e um feliz ano novo, repleto de realizações, extensivo aos vossos familiares. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada nos foi toda a verdade, por Meishu Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, acertando esta crença tão pura, rumo a novos caminhos eu vou, sem mais livre ou sublime ventura, que chorei pela prática estou. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, e cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual somar deve mais um. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Mensageiros da luz não vencidos, nova era que chega afinal. Meishu Sama, aqui estamos unidos, a pregar sempre o amor fraternal. Encerra-se assim o culto especial pelo 139º natalício de Meishu Sama. Parabéns pela participação de todos e votos de boas festas e um feliz ano novo.